O Supremo Tribunal Federal montou um esquema para reforçar a segurança durante o julgamento de Jair Bolsonaro do PL e outros 7 réus no caso da trama golpista. São eles Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Mauro Cid, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto. O julgamento começa na terça-feira 2, amanhã, portanto, a gente está ao vivo aqui na segunda, 1 de setembro, e deve se estender até 12 de setembro. Além dos policiais judiciais que trabalham 24 horas em revezamento, a Corte contará com o apoio de agentes de tribunais de outros estados. O acesso ao plenário da primeira turma, onde ocorrerá o julgamento, será restrito a pessoas credenciadas. Todos passarão por detectores de metais e revistas e veículos estacionados no local também serão inspecionados. Cães farejadores farão varredura no prédio para detectar explosivos e copos de vidro e xícaras serão substituídos por descartáveis. Apenas ministros, advogados e réus terão permissão para consumir água e café dentro do plenário. No domingo, 31 de agosto, apoiadores de Jair Bolsonaro fizeram uma carreata até o condomínio do ex-presidente em Brasília. O grupo partiu da Torre de TV, no centro da capital, e seguiu em carreata de carros e motos, até uma mistura de carreata com motociata, até o condomínio onde o Bolsonaro cumpre prisão domiciliar no Lago Sul. Apoiadores fizeram uma oração, entoaram palavras de ordem contra Lula e pediram a volta de Bolsonaro ao Planalto. Entre os cartazes havia mensagens como Fora Moraes, Anistia Já e Lula, aquela com ão, né? Seu lugar é na prisão. O desembargador aposentado Sebastião Coelho, que se filiou ao Partido Novo em maio para concorrer ao Senado, participou do ato. Vamos acompanhar. Anistia. Liberdade, fora Moraes, fora Moraes, fora Moraes. Meu tio faz outro vídeo aqui pra mim. Fora Moraes, fora Moraes, fora Moraes, fora Moraes, fora Moraes. Anistia já, anistia já, anistia já. Unidos todos por um propósito de liberdade, um propósito de justiça. Justiça para os presos do 8 de janeiro. Justiça nesse momento, especialmente para Bolsonaro. Você venceu em 2018 e vai vencer em 2026. Pai, eu quero te agradecer pela vitória que virá em muito breve para a nossa nação. E repudiamos todos esses inimigos que se levantaram em nome de Satanás para nos tripudiar. Mas a vitória nós entregamos em tuas mãos. Fora Moraes! Anistia já! Bolsonaro! 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 Senhor, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que tu mandes uma ordem celestial para acabar com essa humilhação e dizer a você, presidente Bolsonaro, você está em nossas orações, nós não vamos desistir do Brasil. Muito bem, lembrando que o Sebastião Coelho era aquele advogado do Felipe Martins que esteve envolvido lá num tumulto durante um dos primeiros julgamentos aí no Supremo Tribunal Federal. E o atual advogado do Martins é o Jeffrey Chikini, que também se filiou ao Partido Novo. Quer dizer, esse pessoal está usando aí todo esse processo também como um trampolim político, né? Isso é o que a gente deduz, obviamente, quando o advogado está lá atuando nas redes sociais, está atuando em manifestação e está se filiando a partido. O presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, afirmou nesta segunda-feira, após palestra na Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, que o julgamento pode encerrar os ciclos de atraso no país. Barroso acrescentou, aspas, na democracia a regra é quem ganha leva. Quem perde não fica despojado dos seus direitos e pode concorrer. O que me preocupa é o extremismo. Acho que em breve nós vamos empurrar o extremismo para a margem da história e teremos uma política em que estarão presentes conservadores, liberais, progressistas, como a vida deve ser. Fecho aspas. O senador Flávio Bolsonaro publicou a seguinte mensagem a respeito do julgamento. Aspas. A fé será o sustento dos nossos dias. As perseguições são injustas e o julgamento de Bolsonaro não passa de uma covardia.
Mas com coragem enfrentaremos o deserto, confiantes de que a verdade vai prevalecer e de que vamos resgatar o Brasil das mãos do comunismo. Antes de dormir, faça uma prece por Bolsonaro e pelo futuro da nossa nação. Fecho aspas. A gente separou também o tweet do senador Hamilton Mourão, do Republicanos, que foi vice de Jair Bolsonaro. Abro aspas. É importante que todos entendam, o julgamento que se inicia amanhã, tendo como réus o presidente Bolsonaro e seu núcleo de assessoramento mais próximo, não é apenas um simples processo jurídico. Em verdade, é o ocaso de uma vingança política. Infelizmente, no Brasil do PT, fortalecido pela hipertrofia da Suprema Corte, propositalmente, fizeram com que divergências ideológicas se transformassem em condutas criminosas e liberdade de expressão em direito relativo. A quase certa condenação dos réus abrirá um precedente perigoso e enfraquecerá ainda mais a nossa democracia. O Brasil precisa de pacificação. Anistia já. Fecho aspas. Mantém na tela, produção. Mantém na tela que aqui não dá para deixar para depois, senão vou ter que pedir para colocar de volta. A gente já tem que comentar. Essa frase. Fizeram com que divergências ideológicas se transformassem em condutas criminosas e liberdade de expressão em direito relativo. Bom, nós tivemos um monte de críticas, até porque Cruzoé foi a primeira vítima de censura na caneta do Alexandre de Moraes, quando veio o inquérito das fake news, e o bolsonarismo nem sequer dava bola para isso, quando não tinha sido atingido ainda. No entanto, essa alegação de que divergências ideológicas se transformaram em condutas criminosas, aí é um pouco demais. Por quê? Porque você consultar chefes das Forças Armadas sobre a eventualidade de reversão do resultado eleitoral após você ter sido derrotado, hipótese em que nenhum dispositivo legal prevê certas medidas que foram aventadas, não é simplesmente uma divergência ideológica. Então, há uma discussão jurídica sobre a configuração de crimes, que se alegue a partir de uma interpretação não tão punitivista, ou que se critique o punitivismo seletivo do Supremo Tribunal Federal, que se dê uma interpretação garantista, ou que se refute uma argumentação em prol da configuração do crime. Mas fingir que não houve condutas graves, que não são simplesmente divergências ideológicas, é um negacionismo dos fatos. E isso, obviamente, você não verá aqui no jornalismo de O Antagonista, como não viu ao longo de todo esse processo. Então há uma série de elementos que merecem crítica na conduta do Moraes, na conduta de outros ministros do Supremo, como há uma série de elementos em graus diferentes que merecem crítica, que merecem repúdio na conduta de Jair Bolsonaro e de outras pessoas que estão sendo analisadas. Muitas vezes a reação institucional é ruim. Ela vem com uma série de arbítrios, com uma série de atos autoritários. Isso não quer dizer que as condutas não sejam graves. E é esse discernimento livre do contágio geral que a gente vai usar para analisar em minúcias esse processo. Continuando aqui, depois eu vou voltar a esse assunto, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, também se pronunciou sobre o julgamento durante a entrevista ao Diário do Grande ABC. Aspas. Não acredito em elementos para ele, Bolsonaro, ser condenado, mas infelizmente hoje eu não posso falar que confio na justiça por tudo que a gente tem visto. Fecho aspas. Tarcísio também prometeu um indulto a Bolsonaro se for eleito presidente. Aspas. Na hora, primeiro ato, porque eu acho que tudo isso que está acontecendo é absolutamente desarrazoado. Fecho aspas. Apesar da declaração, que como vocês veem tem um teor político, é genérica, é vaga, ele não entra na argumentação específica, Tarcísio voltou a negar que pretende concorrer à presidência em 2026. Aspas. Eu não sou candidato à presidência, vou deixar isso bem claro. Todo governador de São Paulo é presidenciável pelo tamanho do estado, um estado muito importante. Mas vamos pegar na história recente, o último governador de São Paulo que se tornou presidente da República foi Jânio Quadros e o penúltimo, Washington Luiz. Fecho aspas. Quer dizer, o Tarcísio mantém essa postura que a gente já analisou aqui no programa nas últimas semanas, de esperar o julgamento de Bolsonaro para ver qual será a decisão, sem se antecipar aquilo que o próprio julgamento, de certa forma, vai ditar, que vai acabar gerando uma pressão para que alguém seja candidato no campo oposto ao do petismo, muito embora, claro, Bolsonaro e Lula tenham tido diversos atos em comum, mas são diferentes, e têm atos diferentes, e têm personalidades diferentes, no entanto, tem elementos em comum. E os dois lados não gostam de admitir, e a gente aponta quais são os elementos em comum, em diversas votações, por exemplo, no Congresso Nacional, etc. E, claro,
dentro da Frente Ampla pela Impunidade, que tomou conta do sistema partidário depois das descobertas da Lava Jato e dos seus desdobramentos. Então o Tarcísio deixa para tomar essa decisão depois e, por enquanto, até para não alimentar o ódio de Eduardo Bolsonaro, de Carlos Bolsonaro, que tem tentado fritar as pré-candidaturas de governadores, então ele mantém essa postura. Além do indulto, Tarcísio defendeu a anistia para condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023, ao afirmar que essa solução esteve presente em outros momentos do Brasil. O governador de São Paulo confirmou presença no ato pró-Bolsonaro na Avenida Paulista, marcado para 7 de setembro, dia da independência. A manifestação vai ocorrer em meio ao julgamento no STF da trama golpista. E quem também confirmou presença foi Romeu Zema, governador de Minas Gerais e pré-candidato do Partido Novo à presidência da República. O ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, coautor do pedido de impeachment de Dilma Rousseff, deu uma entrevista à Folha, mas eu vou parar por aqui, esse resumão inicial, para a gente começar a fazer uma rodada de análise. Ricardo Kerstmann, o que você destaca desse esquenta, como está no título do nosso programa de hoje, o esquenta do julgamento de Jair Bolsonaro? Olha, Felipe, em primeiro lugar, eu acho que é um consenso entre todos nós que analisamos quase que diuturnamente tudo isso que anda acontecendo desde a origem, de que esse julgamento, a despeito de todas as questões técnicas, de todas as provas materiais, de todas as provas testemunhais, de todos os indícios, esse julgamento ele tá indissociável de um componente político muito forte. Então, a partir disso, a gente imaginar que as sentenças que serão proferidas não carregam por si só essa componente política, eu acho muito difícil. E diante disso, é de se esperar a condenação de forma muito severa do ex-presidente Bolsonaro, de um modo geral, de todos esses que fazem parte desse núcleo 1, desse núcleo duro, vamos chamar assim, todos eles devem ser condenados e muito provavelmente com penas elevadas. Essa dosimetria é o que ainda fica em suspenso, porque você tem todas as questões relativas a atenuantes, a agravantes, que podem interferir. E no caso especificamente do ex-presidente Bolsonaro, tem também, em caso da condenação, e ela é praticamente certa, tem também aonde que ele vai começar a cumprir, onde ele irá cumprir a sentença. Se é em casa, se é na Polícia Federal, se é num presídio comum, enfim, tudo isso é o que a gente vai finalmente conseguir ter com o andamento e com o final do julgamento. Agora, todas as questões relativas a manifestações, como essa que a gente assistiu há pouco, manifestações de cunho popular, dessa forma, por exemplo, eu considero perfeitamente legítima, perfeitamente pacífica, é um direito da população se manifestar assim, de personagens políticas influentes, a mesma coisa. Eu só lamento que governadores de estado, como é o caso do Tarcísio, como é o caso do Zema, como foi o próprio pronunciamento do senador Mourão, eles insistam, e eu não diria em negar os fatos, mas insistam de alguma forma em desinformar, ou quem sabe, para poder ficar numa expressão até mais leve, misturar alhos com bugalhos. Porque, Felipe, a despeito de todos os possíveis excessos cometidos pelo judiciário, todos nós vimos, a gente tem uma peça, um relatório da Polícia Federal feito para poder indiciar os réus, um relatório muito robusto. Depois a gente teve uma peça acusatória da Procuradoria-Geral da República, também muito robusta. No próprio julgamento, a gente assistiu a alguns depoimentos, especificamente do ex-presidente Bolsonaro, em que ele admite as reuniões com os comandantes das Forças Armadas, os próprios comandantes também asseveraram isso em seus depoimentos, que foi tratado GLO, foi tratado estado de sítio. Você tem aquelas questões também envolvendo os kids pretos, que chegaram aí para a rua, para tocaiar o ministro Alexandre de Moraes. No depoimento, se eu não me engano, do Mauro Cid, ficou bem claro de que houve, inclusive, financiamento de certa quantia em dinheiro numa caixa de vinhos. Você teve aquelas minutas e os decretos golpistas sendo encontrados em gabinetes, no caso do Anderson Torres, depois do próprio Bolsonaro, lá na sede do PL. Você teve aquele secretário particular, segundo secretário da presidência, que fica uma sala ao lado da sala do presidente Bolsonaro, que imprimiu 2 ou 3 vias daquele decreto e disse que aquilo era só um pensamento digitalizado. Enfim, são tantos indícios e tantas provas materiais e testemunhais que, se negar a enxergar isso, para mim equivale à desinformação, equivale, como eu disse, a misturar alhos com bugalhos. Eu acho que isso não contribui em absolutamente nada para o crescimento da democracia do Brasil.
Duda Teixeira. Bom, olhando ali a manifestação em que o Sebastião Coelho participa, me parece mesmo um ato de campanha, ainda que ele não tenha pedido voto diretamente, né, o que obviamente seria uma clara violação da lei eleitoral, ele não faz isso, mas ele está já há bastante tempo pensando em se lançar aí ao Senado, em Brasília, pelo Distrito Federal. Então, lembrando um pouquinho a trajetória do Sebastião Coelho, o juiz ganha uma fama nacional em 2022, quando ele faz críticas pertinentes até ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, mas as falas dele nas redes sociais viralizam de uma maneira gigantesca, né? E ele começa a aparecer cada vez mais. E já em 2023 ele participa ali da defesa de algum dos acusados no 8 de janeiro e faz aquela frase: aqui estão as pessoas mais odiosas do país. Isso, obviamente, não ajudou muito aos clientes ali, as pessoas que estavam sendo acusadas, mas já dava esse sinal de que era alguém com alguma inclinação, alguma ideia de se lançar mais tarde. Depois ele faz essa defesa do Felipe Martins, mas abandona no meio do caminho. Então, mais um sinal de que estava buscando projeção. E agora, com esse ato ali na frente do condomínio do Bolsonaro, em que a gente vê carregando ali na pitada religiosa. Então, isso não altera nada o quadro, né, o julgamento, a situação do Bolsonaro, mas, obviamente, ajuda ele a se projetar aí no Distrito Federal. Vamos ler aqui mais algumas declarações e informações, a gente vai analisando e mostrando para vocês aos poucos quais são os elementos que estarão em jogo nos próximos dias no julgamento de Jair Bolsonaro. Miguel Reale Júnior, coautor do pedido de impeachment de Dilma Rousseff, disse à Folha que a anistia seria uma traição à democracia. Abro aspas para ele. A outra hipótese de anistia seria a pacificação, mas não há pacificação. Os defensores da anistia não querem pacificação, querem impunidade. Com a pacificação não se teria a violação da soberania brasileira e a busca de constrangimentos à economia. Não é uma guerra comercial, é uma guerra econômica para pressionar decisões do STF, para pressionar decisões políticas internas do Brasil. A maior potência norte-americana, alimentada por Bolsonaro e seus filhos, faz coação e chantagem com o Brasil. Que pacificação é essa? Fecho aspas. Então está aí o Miguel Reale dando a sua opinião também sobre esse julgamento, claro que em termos genéricos, a respeito do que ele considera certo, que é que haja punição, é que não haja anistia, e faz uma crítica, e nesse ponto, pelo menos a legitimidade é evidente, de que está havendo uma tentativa internacional de constranger a Suprema Corte a não condenar Jair Bolsonaro, ou de pressionar o Congresso Nacional a aprovar uma anistia que alivie a barra de Jair Bolsonaro. Isso é um fato objetivo, como a gente mostrou aqui ao longo das últimas semanas. Agora, em relação ao julgamento, eu só queria trazer aqui alguns pontos que são colocados pela defesa de Jair Bolsonaro, porque eu sempre lembro do futebol, já que Lula e Bolsonaro fazem essa analogia, e é sempre bom ter em mente que certas questões judiciais elas caminham dentro de uma margem, onde se pode ser mais punitivista, se pode ser mais garantista. Então, no futebol, há determinadas faltas para as quais o juiz pode dar cartão amarelo, pode não dar, pode dar cartão vermelho, pode não dar. Então, existe uma margem de interpretação. Não é simplesmente uma questão objetiva em que haja um consenso universal a respeito daquilo, tanto que muitos tribunais são formados por colegiados, para que mais de uma cabeça possa se debruçar sobre aquele caso específico e, em tese, claro que não é eventualmente o que a gente vê no Brasil, onde muitos tribunais são ocupados por indicação política, mas em tese é para aquela maioria ser mais justa, para que alguém que tenha uma interpretação muito divergente seja compensado pela maioria daquelas pessoas que tendem a uma interpretação, vamos dizer assim, de mais bom senso, mais equilibrada. Então, existe essa margem. No caso envolvendo Jair Bolsonaro, na trama golpista,
você tem alguns elementos que certamente vão aparecer durante esse julgamento. Por exemplo, o elo de Jair Bolsonaro com o 8/1, especificamente. Isso vai aparecer. Do ponto de vista que, fora de julgamento judicial, fora de configuração de crime, mas do ponto de vista da história dos fatos, seria muito negacionismo entender que Jair Bolsonaro não teve uma influência sobre apoiadores que se revoltaram contra o resultado eleitoral, da maneira como se revoltaram, e dizendo aquilo que diziam enquanto estavam lá revoltados, desde o acampamento na frente dos quartéis, passando também por bloqueios de estradas, mas quando invadiram a Praça dos Três Poderes e invadiram prédios públicos e depredaram patrimônio, muitos deles, pelo menos. Então houve uma instigação por parte de Jair Bolsonaro, da população, contra o resultado da eleição. Disso não resta a menor dúvida, nós acompanhamos, nós mostramos vídeo aqui no programa, inclusive aquele que me parece o mais emblemático do Jair Bolsonaro, depois de derrotado eleitoralmente, depois de ter sido anunciado, e ele ficou semanas sem falar nada, mas ele foi ali para frente do Palácio e falou que as Forças Armadas eram o último obstáculo contra o socialismo, quem vai decidir para onde as Forças Armadas vão são vocês, e eram aqueles apoiadores revoltados com o resultado da eleição. Não são eles que decidem para onde vão as Forças Armadas, existe uma Constituição no Brasil que independe dessas vontades sectárias de momento. Então, a instigação de Jair Bolsonaro para uma revolta por parte daqueles que são mais alinhados a ele, dos seus apoiadores e principalmente dos mais fanatizados, ela é evidente. Agora, o vínculo para a configuração de uma participação direta, de envolvimento direto do Jair Bolsonaro com a invasão, com a depredação daquele dia específico do 8/1, é algo mais nebuloso, é algo que demanda uma série de interpretações, é algo que permite uma série de interpretações. Então a defesa, obviamente, vai alegar que não há, estou aqui com alguns pontos da defesa, né? Que não há estrutura armada, não há provas da atuação direta do ex-presidente, que os atos foram manifestações espontâneas de apoiadores, que ele não participou do 8 de janeiro, que ele estava fora do país, que não houve envolvimento direto dele nos danos. Então você tem aí uma margem para discussão jurídica. Agora, você não tem uma margem para discussão dos fatos quando se trata da consulta feita por Jair Bolsonaro aos chefes das Forças Armadas, em relação a uma decisão que reverteria ou anularia o resultado eleitoral. Isso é fato objetivo, confirmado por meio das evidências e até a confissão de Jair Bolsonaro durante o depoimento a Alexandre de Moraes. Os testemunhos dos comandantes do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, da Aeronáutica, Carlos de Almeida Batista Júnior. E isso, claro, dá margem para discussão jurídica, mas é ato preparatório, mas foi já uma tentativa, etc. Então são esses elementos que vão estar em análise, em discussão. Há outras atuações absolutamente repugnantes, como por exemplo a do Mário Rodrigues, aquele general que era secretário do governo Bolsonaro e que imprimiu no Planalto e ainda fez várias cópias do plano Punhal Amarelo. Ele confessou isso em depoimento. Há o monitoramento do Alexandre de Moraes por parte daquele grupo, os chamados Kids Pretos, que fazia parte ali daquele grupo de WhatsApp, o Copa 2022. Há uma série de iniciativas ali tomadas por aliados de Bolsonaro, assim como aquelas tomadas pelos manifestantes mais revoltados, que são iniciativas, esse que é o ponto sobre a história dos fatos, que elas dificilmente ocorreriam se o líder daquele grupo político desincentivasse, se ele desmobilizasse essas pessoas, se ele não fosse o primeiro a instigar a revolta popular contra aquelas atitudes. E aí eu quero lembrar, produção, um tweet, na verdade na época ainda era Twitter, um tweet que eu fiz no próximo ali do segundo turno da eleição de 2018, quando eu estava percebendo que havia um monte de gente bastante aloprada, para não dizer maluca, ou agressiva e tal, se juntando ali no entorno de Jair Bolsonaro. Pode colocar na tela. Todo líder popular atrai, além de pessoas de bem, uma porção de oportunistas, impostores ou malucos, que podem praticar barbaridades mais cedo ou mais tarde.
A diferença é que há líderes que as incentivam e outros que as desestimulam e repudiam. 18 de outubro de 2018, antes do segundo turno, entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, do PT. Não foi por falta de aviso. Jair Bolsonaro poderia ter desmobilizado, desincentivado, mas não. Preferiu plantar mentira, espalhar mentira sobre as urnas eletrônicas, preferiu adiar a divulgação de um relatório da Comissão de Transparência Eleitoral integrada por militares, como eles defendiam que fosse, que mostrou que não havia fraude nas urnas. E quando saiu o resultado, tentou manipular a conclusão para dizer que também não provou que não poderia haver fraude. Então ele estimulou sim a revolta popular, mas o enquadramento de cada crime do qual ele está sendo acusado é motivo de discussão jurídica. E é importante que haja um processo, dentro do qual, obviamente, várias decisões arbitrárias foram tomadas. Então, os assuntos são espinhosos, são complexos, e aqui a gente bota a bola no chão para avaliar. Duda Teixeira. E o Tarcísio de Freitas, quando fala ali, olha, eu não confio na justiça, obviamente ele está querendo passar longe de interpretar essas evidências todas que você trouxe, né? Ele não está dizendo ali, olha, não houve nenhuma reunião junto com os chefes das Forças Armadas, né? Quer dizer, ele jamais vai ser muito específico, porque o Tarcísio está tomando um cuidado ali para não bater de frente com o STF ou com as instituições democráticas brasileiras. Então, faz esse comentário genérico, isso é intencional, e diz também que não se lança oficialmente a sua candidatura, porque também ele não pode bater de frente com o Jair Bolsonaro. O maior medo do Bolsonaro é que o Tarcísio ganhe muito protagonista e todo mundo acabe esquecendo o Bolsonaro. Agora, apesar dele não se lançar oficialmente à presidência, a gente sabe aqui que a equipe do Tarcísio já está fazendo aí contatos com marqueteiros, já pensando numa campanha nacional no ano que vem, e ele já mudou muito, não só as participações, né, em vários eventos de projeção nacional, mas no discurso também, né? Então, quando ele fala, por exemplo, vamos fazer 40 anos em 4, ele evoca os 50 anos em 5 do Juscelino Kubitschek. Então, já dá uma dimensão mais nacional e não só estadual para o seu discurso. Então, a gente já vê ele se movimentando, ainda que ele não assuma essa candidatura à presidência. Ricardo, que só tem 1 minuto, mas se você quiser fazer só uma declaração final aí, no próximo bloco você analisa com calma. Olha, Felipe, tudo que você acabou de elencar, assim como você já havia feito em textos detalhados, pormenorizados, isso tudo são fatos, Felipe. Tudo que a gente assistiu à época, ainda assiste até hoje, basta uma consulta no YouTube, a gente vai ver os vídeos de tudo aquilo que ocorreu. Isso são fatos. As pessoas têm direito às suas próprias opiniões, os advogados têm direito às suas teses jurídicas, mas ninguém tem direito aos próprios fatos, porque os fatos foram públicos, os fatos ocorreram. Então, acho que diante disso, Felipe, sobra muito pouca margem, né, para que alguma coisa seja revertida durante o julgamento que vai começar.